Vamos agora iniciar, então, a nossa aula sobre dicas e perrengues que todo chocolatier, todo confeiteiro já passou na cozinha, com soluções. Pessoal, soluções aqui foram indicadas por centenas de parceiros nossos que trabalham com chocolate todos os dias. E aqui já preste muita atenção, pegue papel, pegue caneta, porque essas dicas são preciosas e não é fácil encontrar em qualquer lugar. Então vamos lá. Primeiro ponto, muita gente pergunta, o corante para chocolate, ele colore o chocolate ao leite? Porque vocês sabem, né? Chocolate branco, ele colore. Mas e se eu colocar o pozinho colorido no chocolate ao leite? Ele vai colorir? Resposta é curta, não, tá? Ele, na verdade, ele até colore, mas ele vai ser sobreposto pelo fundo que é extremamente escuro. Só que qual é o grande problema? O que as pessoas mais gostam na Páscoa, gente? Na Páscoa ou em bombom? Do chocolate branco ou do chocolate ao leite ou do chocolate meio amargo? Do chocolate ao leite, né? Então, quer dizer, a gente não quer só um bombom bonito, a gente quer um bombom gostoso, a gente quer um bombom que as pessoas mais gostem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica em que o confeiteiro utiliza o nosso corante para chocolate premium, misturando na manteiga de cacau. E assim ele consegue essa coloração forte, tá vendo aqui? Nesse bombom, é um exemplo desse bombom azul com um pouco de prata. E tá maravilhoso. Então veja só que interessante essa técnica, que é uma técnica que utiliza manteiga de cacau. Dá uma olhada, vou explicar para vocês, a manteiga de cacau, o chocolate, ele vai derreter a manteiga de cacau e vai colorir, aí sim ele joga o pozinho do corante para chocolate, vai colorir e vai virar tipo uma tinta, né? E com isso ele vai pincelar a sua forminha vazia e sequinha, né? Vai pincelar. Depois que ele pincela, por exemplo, sua forminha, ali ele pega o chocolate, ele vai deixar secar, né? Vai formar como se fosse uma casca, uma capa. Ele vai pegar o chocolate ao leite e vai colocar na forminha. Então, o que vai acontecer? Essa manteiga de cacau, ela vai estar seca, já colorida, com o corante que ele coloriu, e ela vai formar uma capa no chocolate. Então, fica perfeito o bombom colorido. Vamos dar uma olhada aqui num vídeo que mostra ele fazendo isso. Ó, manteiga de cacau colorida. Essa é a foto da decoração. Então vejam que ele conseguiu colorir o chocolate ao leite, fazendo essa técnica da manteiga de cacau. Pessoal, a chefe Mari Tolentino, que é chocolatier também, certificada pela Calebo, ela usa os nossos corantes para chocolate premium para atingir a manteiga de cacau. E veja só, ela vai, coloca, tá vendo? Ela pegou, colocou na forminha, pintou como ela queria. Aí nessa forminha ela vai deixar secar a manteiga de cacau e aí ela coloca o chocolate ao leite e fica um bombom super colorido, tá? Essa manteiga de cacau faz então uma capa no chocolate ao leite. Essa é a técnica para colorir chocolate ao leite. E vai utilizar os nossos corantes para chocolate premium. Vamos falar sobre os grandes perrengues na confeitaria, os perrengues ao trabalhar com chocolate. Muita confeiteira tem medo, muitas pessoas têm medo de trabalhar com chocolate, porque é um produto caro, é um produto sensível, você tem que se atentar à temperatura, é verdade, você tem que seguir tudo, né, à risca. Seguir exatamente a temperatura de derretimento, a temperatura de esfriamento, enfim. Então, primeiro ponto, não temperar chocolate. Tem confeiteira que pode fazer errados, usar, derreter ele, chegar em qualquer temperatura, não acertar a temperatura. O que vai acontecer? O chocolate vai ter uma queda brusca, né? Ele pode ter um choque térmico, mas ele não vai ficar temperado, né? E o que vai acontecer? Ele vai derreter fácil, ele pode ficar esbranquiçado e ele fica com uma textura muito ruim. Então, não é bom. Tem que temperar chocolate. Tem que temperar, não tem como. Se você não quiser temperar, trabalhe com a cobertura, né? Que é mais fácil de trabalhar, mas aí você tem esse outro
Problema, ela não é tão gostosa quanto o chocolate. Usar corante em gel no chocolate. Pessoal, corante em gel tem o que na composição? Água. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, água não se mistura com gordura. E chocolate possui o maior percentual do que? De manteiga de cacau. E manteiga de cacau é gordura. Se você colocar, você até vai tingir, mas ó, vai ficar com essas estrelinhas, com alguns pontinhos brancos. Outra questão aqui, não colorir de branco antes de tingir na cor. Pessoal, uma coisa importante. Quando você vai trabalhar com chocolate branco, a gente fala chocolate branco, né? Mas, na verdade, qual que é a cor do chocolate branco? O chocolate branco é meio amarelado, ele não é exatamente branco. Então, qual é o correto se você quiser chegar numa cor pura? Por exemplo, um vermelho. Se eu colocar o vermelho direto no chocolate branco derretido, vai ficar vermelho? Até vai, porque o nosso corante é muito pigmentado. Mas se você quiser um vermelho puro, sem nenhuma interferência, você vai tingir primeiro de branco ou do dióxido de titânio, que nós também temos na fábrica, tá? Vai colocar o dióxido de titânio ou o próprio corante para chocolate branco, que a gente tem, misturar, ele vai ficar extremamente branco. Aí sim você coloca a cor e você vai ter a cor na sua forma mais pura. Essa é uma grande dica e faz diferença, tá? Inclusive no brigadeiro também. Para quem não sabe, é importante às vezes tingir o brigadeiro de branco para colocar a cor, senão você vai ter problemas futuramente. Ele vai misturar com o amarelo de outra cor do que você esperava. Utilizar utensílios úmidos com chocolate. Esta confeiteira, pessoal, está utilizando a solução alcoólica neutra para limpar a sua forminha. Por quê? Porque a solução alcoólica neutra da FAB tem 93,8 graus de NPM. O que é o comum? A confeiteira vai, lava lá na sua pia, né? E aí vai, seca, mas fica com uns respingos de água. O chocolate não gosta de água, lembra que eu falei para vocês? Se isso interferir, vai interferir no seu chocolate. Então, o que vocês podem fazer? Usar nossa solução alcoólica, que é extremamente alto teor alcoólico, ela vai evaporar rápido e vai sanitizar sua forminha. Ótima ideia, né? Um outro ponto é colocar muito corante no chocolate. Se você colocar muito corante no chocolate, você vai mexer com a textura dele. Então, você não pode exagerar no corante. Tá? Da mesma forma que no chantilly também não pode exagerar no corante, no chocolate também não pode exagerar. Como os nossos corantes são muito pigmentados, vai colocando e vai mexendo neles até chegar à tonalidade que você deseja, tá? E da mesma forma, no chocolate, ele chega a descer um pouco com o tempo, essa tonalidade ela fica mais forte com alguns minutos de descanso. Outro grande problema, chocolate suando. Esse daí é o grande perigo, né, dos chocolateiros, das confeiteiras. O que faz, né? Tem gente que fala, pega um paninho e limpa, seca. Não tem jeito, tá? Por que o chocolate sua? Porque teve um choque térmico. Aconteceu quando ele estava, por exemplo, você colocou na geladeira e ele estava numa temperatura muito alta e teve um choque brusco de temperatura, uma mudança brusca, que faz com que ele sue, né? Ele vai ter umidade, né? O ideal é evitar que isso aconteça, tá, gente? Não tem muito como resolver se ele suar, tá? Evite isso. Até porque, em contato com a umidade, ele pode sofrer o sugar bloom. O que é o sugar bloom? Sugar bloom é o açúcar do chocolate que vai subir para a superfície dele. É aquele chocolate que fica esbranquiçado. Você não quer sugar bloom, ele fica com cara de velho, ele não fica bonito. Ele não estraga, tá? Ele tá comestível, mas ele não é bonito, né? E também sabemos que o cliente compra com os olhos, né? Isso ocorre quando o chocolate, né? O que acontece quando tem essa umidade? Ocorre quando o chocolate entra em contato com a umidade que pode ser do ar, da geladeira, do suor, do vapor do banho-maria, por exemplo, está fazendo do lado, de respingos de água que caíram no chocolate, né? Então, por isso que é importante secar muito bem os utensílios, não deixar a água perto. A água faz com o açúcar presente no chocolate derrete e quando ele cristaliza novamente, ele forma cristais maiores, e isso faz com que ele fique manchado e esfarelado também. É o sugar bloom, né? Por isso que os chocolates têm uma embalagem muito forte para não permitir que ele entre em contato com o ar, tem esse choque térmico e ele sue. Então, é muito importante quando você vai fazer o chocolate, o processo de armazenamento também, né? De como você embrulha ele, tá? Então, chocolate suou, não tem o que fazer, mas eu tenho algumas soluções aqui para vocês que vocês vão gostar, tá? Chocolate esbranquiçado. Também é conhecido o chocolate esbranquiçado, que pode ser Pet Bloom ou Sugar Bloom.
Sugar bloom do inglês é açúcar, né? O alvorecer do açúcar. Veja só, aqui nessa imagem, a parte da esquerda é o sugar bloom, né? Em que você vê que sobe o açúcar para a superfície de chocolate. Ele fica esbranquiçado, ele não fica bonito. Tem um ar de velho, tem um ar de até de estragado, mas não está estragado, ele é comestível, ele só fica feio. A mesma coisa do fat bloom, ele vai fazer com que a gordura do chocolate se desprenda e vá para a superfície. Ambos são causados por mudanças bruscas de temperatura. Por isso que eu falei que ao trabalhar com chocolate, você tem que acertar a temperatura correta, que está sendo orientada pelo fabricante, e usar um termômetro recorrentemente para ir acompanhando, tá bom? Então, não vai interferir no sabor, não vai fazer ele perder validade, estragar, não. Mas vai interferir na textura, na aparência. Então, fica chato, você perde o produto, né? Mas o fat bloom, se ocorrer o fat bloom, veja que o fat bloom fica essas manchas maiores, né? Você pode temperar de novo o chocolate e você consegue recuperar ele. Sugar bloom não tem o que fazer. Você perdeu o seu chocolate, tá? Soluções para o sugar bloom. Muitas confeiteiras ficam desesperadas. O chocolate branqueou, teve sugar bloom, o que eu faço? Primeira solução, você pode usar o pó para decoração. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo em que a gente mostra como pintar o chocolate. Teve o Sugar Bloom, como eu falei para vocês, só mexe na aparência, só interfere na aparência. O que você vai fazer? Vai pegar o pozinho dourado da Fábio, maravilhoso, como você está vendo aqui no vídeo, em que a gente pegou um pincel, né, um pincel de maquiagem, passamos, até por ele estar suado, né, ou com sugar bloom, ele vai grudar mais o pó e fica todo brilhante, todo douradinho, maravilhoso, seu cliente vai achar lindo e vai comprar. Outra forma também é você colar confeitos no seu chocolate. Aí você dá aquela disfarçada no sugar bloom, também no fat bloom você pode fazer. Então, o pó ajuda muito a você disfarçar esses problemas, né, que tiveram no chocolate de choque térmico, né? Lembrando que o sugar bloom é quando o açúcar vai para a superfície do chocolate, o chocolate fica esbranquiçado. O fat bloom é quando a gordura vai para a superfície do chocolate e aí o chocolate fica com umas manchas maiores brancas, não fica bonito, interfere na textura, né? Mas o fat bloom você pode temperar novamente e recuperar o chocolate. O sugar bloom você vai usar o nosso pozinho e vai fazer um resultado fabuloso. Além disso, você também pode pegar confeitos e colocar no chocolate, como eu falei, e dar aquela disfarçada, fica bonito para o seu cliente. Não vai interferir na validade, não vai interferir no sabor, então não tem problema nenhum de você vender esse chocolate, tá bom? Então, pessoal, ficamos por aqui. São dicas de ouro para vocês poderem trabalhar muito bem no chocolate, numa Páscoa, Natal. Chocolate sempre é bom, né? Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, tem live todos os dias por lá, às 8h15 da noite. Termine o nosso quiz, estude certinho nesse curso, vai te ajudar muito no dia a dia e você vai receber um certificado fabuloso. Gostou dessa aula? Comenta aqui, dá um print, marca a gente nas redes sociais, Fã Clube Fab, no Fab.Vida. A gente quer saber o que você achou, se te ajudou. Se você tiver outras dúvidas, pode colocar aqui também que a gente está à disposição. Até o próximo curso, hein?